Sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro do Direito Administrativo, e vamos corrigir as questões de Direito Administrativo. Aluno do Gran Curso, eu tenho certeza ali que gabaritou todas as questões, ok? Vamos lá comentar então, questão por questão. Vamos começar com a questão número 66, que diz lá: a transferência pelo poder público por meio de contrato ou ato administrativo unilateral apenas da execução, palavra-chave para a gente, apenas da execução de determinado serviço público, a pessoa jurídica de direito privado corresponde à descentralização por serviços, também denominada descentralização técnica. Essa questão está errada, hein? Aqui, a administração pública está transferindo aos particulares a execução do serviço público. E essa execução, essa transferência pode se dar através de um contrato, concessão e permissão e através de ato administrativo, que é autorização. Aqui nós chamamos de descentralização por colaboração, ok? Descentralização por colaboração. Aí tudo bem. A descentralização por serviço, conhecida também como descentralização técnica, o Estado transfere a titularidade às suas entidades. Nós chamamos também de descentralização por outorga, ok? Então, errada essa questão, ok? Acertou? Com certeza você é aluno do Gran Curso, você gabaritou essa questão, não é isso? Vamos à próxima então, hein? Para exercer a disciplina e o controle administrativo sobre os atos e contratos relativos à prestação de serviço público específico, a União pode criar, mediante lei federal, uma agência reguladora, pessoa jurídica de direito público, ok, certinho, cujos dirigentes, olha lá, exercem mandatos fixos, tá certo, hein? Somente podendo perdê-los em caso de renúncia, olha lá, então o dirigente não quer mais, condenação transitada em julgado, então tem que ter aqui uma sentença judicial transitada em julgado, ou processo administrativo disciplinar, entre outras hipóteses fixadas na lei instituidora da entidade. Olha lá, a resposta está aqui, ó, Lei 9.986, artigo 13, ok? Dê uma olhadinha depois na lei. Então, o diretor-presidente ou mesmo grupo de direção de uma agência reguladora só vão perder o cargo através, de uma renúncia, ou seja, aquela autoridade não quer mais exercer aquela atividade, condenação transitada em julgado, aqui uma sentença judicial, ou processo administrativo disciplinar. E olha que interessante, a lei que institui, que cria a autarquia, ou seja, a agência reguladora, pode estipular, então, uma outra hipótese de perda do cargo público. Questão correta, hein? Vamos à próxima questão. Acerca do ato administrativo, julgue os itens seguintes. A redistribuição de ofício de servidor público promovida como punição por algum ato por ele praticado, caracteriza vício quanto ao motivo, um dos requisitos do ato administrativo. Olha que interessante. O que significa o motivo do ato administrativo, hein? É o pressuposto fático, ou seja, o fato, e o pressuposto de direito, que significa a lei. Se por acaso o fato não ocorreu e o agente público praticou o ato, o vício vai ser justamente onde? No motivo do ato administrativo. Aqui então, ó, voltando, a redistribuição de servidor público promovida como punição por algum ato por ele praticado, caracteriza vício quanto ao motivo, um dos requisitos do ato administrativo, hein? Questão correta, então, porque o motivo não foi verdadeiro, A motivação ali para a prática do ato não foi verdadeira, então a questão está correta. Próxima questão, 69. Dada a imperatividade, olha lá, atributo da imperatividade, atributo do ato administrativo, ok?
devem-se presumir verdadeiros os fatos declarados em certidão solicitada por servidor do MPU e emitida por técnico do órgão. Olha lá, aqui a questão trouxe referência à presunção de veracidade, nós vimos isso em sala de aula, veracidade dos atos administrativos. Presume-se que os fatos narrados pela administração pública ao praticar os atos são verdadeiros. Aqui nós temos que voltar ao motivo do ato administrativo. O que significa o motivo? Pressuposto fático, que significa o fato, e pressuposto de direito. Então, presume-se que os fatos narrados pelo agente público são verdadeiros. E aqui está falando de imperatividade. E outra questão, né? A certidão, ela nem possui o atributo da imperatividade. Então, 2 erros aqui nessa questão, ok? Então, essa questão está errada. Próxima questão, número 70. O ato de nomeação de 50 candidatos habilitados em concurso público classifica-se quanto aos seus destinatários como ato administrativo individual ou concreto. Quem foi meu aluno deve lembrar, né? Eu utilizei até esse exemplo em sala de aula. Então veja só, quando nós falamos em ato individual, é aquele que atinge pessoa determinada ou determináveis. Aqui nós conseguimos sim individualizar os destinatários do ato administrativo. Quais são os destinatários? Os 50 candidatos, tá vendo? Então isso é classificado sim como ato individual e, obviamente, um efeito concreto, tá? O ato individual, ele sempre produz um efeito concreto. Quem produz um efeito abstrato é o ato ali geral, ok? Então essa questão está correta. Vamos à próxima. A respeito dos agentes públicos, julgue os próximos itens. Admite-se a realização pela administração pública de processo seletivo simplificado, olha lá, para contratar profissionais por tempo determinado. Então, profissionais por tempo determinado são os agentes temporários, hein? Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Olha que interessante, hein? A Lei número 9.745 de 93, que regulamenta os agentes temporários, estabelece isso mesmo, que quando a administração pública for contratar os agentes temporários, pode muito bem fazer apenas um processo simplificado, um processo seletivo. Não há necessidade de concurso público. É interessante também que, se não der tempo, não vai nem haver esse processo simplificado. Vamos imaginar o seguinte: a administração do Distrito Federal quer contratar 1.000 pessoas para o combate ao mosquito da dengue. Não dá tempo de fazer processo algum, tá vendo? Eu posso contratar, então, essas pessoas no outro dia, né, sem realização de processo seletivo, para realizar essa atividade, ok? Aqui são os agentes temporários. Então, está correta essa questão. Próxima, número 72. Os ministros de Estado são considerados agentes políticos, dado que integram os mais altos escalões do poder público. Aqui nessa questão está correta, está bem tranquilo, ok? Então os ministros de Estado, bem como também os secretários, não é isso? No âmbito de Estado e também dos municípios, são considerados agentes políticos. Aqui bem tranquilo, quem for meu aluno deve lembrar disso aqui em sala. Próxima questão. É permitida a acumulação remunerada de cargo de professor de universidade pública estadual, com o de procurador da República. Ok, até aqui essa questão está certa, porque o membro do Ministério Público pode ocupar também um cargo de magistério. A CF autoriza isso daí. Agora que deu erro a questão, ó, ainda que não haja compatibilidade de horários. Você com certeza lembrou na sua prova que para ocorrer a acumulação lícita de cargos públicos, necessariamente tem que haver ali a possibilidade de acumulação entre os horários. Senão não tem como o agente público estar presente ali em 2 lugares ao mesmo tempo, ok? Então essa questão aqui está errada, é errada essa questão. Vamos à próxima. Considere que determinado técnico do MPU tenha cometido infração disciplinar
e que seu chefe imediato tenha dela tomado conhecimento no dia seguinte ao da prática do ato. Então, o agente público praticou alguma ilegalidade e o chefe imediato ele ficou sabendo dessa ilegalidade. Neste caso, deve o chefe do servidor promover a apuração imediata da irregularidade, isso mesmo, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar. Interessante que o processo administrativo disciplinar, nesse momento aqui, ele se torna vinculado, tá? Então, o poder disciplinar, nesse momento, ele é vinculado. O chefe que tiver ciência de uma infração cometida por um servidor deve obrigatoriamente ali instaurar o processo administrativo disciplinar. Quem foi meu aluno deve lembrar isso em aula, sim. Então, a questão está correta, tá? Então, questão certa. Vamos lá, a próxima. Questão número 75. É denominado regulamento executivo o decreto editado pelo chefe do Poder Executivo Federal para regulamentar as leis. O mais comum é vir em prova de concurso a figura do decreto executivo. Qual que é o objetivo do decreto executivo? Explicar, ou decreto de execução também, né? Execução. Qual que é o objetivo do decreto de execução? Explicar, detalhar a lei. Aqui, interessante que o regulamento é o conteúdo. O decreto é a forma do ato administrativo. Então está correto. Quando o chefe do poder público, né, do poder executivo, vai editar um decreto para explicar, para detalhar a lei, nós podemos falar o seguinte, ó, que a forma do ato é qual? É o decreto. Como a portaria é a forma de um ato, como o alvará de licença é a forma também do ato, o conteúdo do ato que está aqui dentro do ato, o que o ato quer dizer, isso sim nós chamamos de regulamento, tá? Então tá correto, ó. É denominado regulamento executivo o decreto editado pelo chefe do Poder Executivo Federal para regulamentar as leis. Então a questão está correta, tá? Então questão certa aqui pra gente. Próximo item. Verifica-se a existência de hierarquia administrativa entre as entidades da administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou autorizaram a sua criação. Questão, então, errada, hein? Questão errada. Agora, por quê? Quem foi meu aluno, quem foi aluno do Gran Curso como um todo, né, com certeza ouviu o professor falar que a entidade administrativa, aí vamos ter as autarquias, as fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, não ficam subordinadas às entidades que instituíram ali, né, com a publicação da lei ou mesmo com a lei autorizativa. Então, exemplo, em Brasília temos o Distrito Federal, que é a pessoa política, e vamos ter o Detran. O Detran, que é uma autarquia, não fica subordinado ao Distrito Federal, a nenhum órgão do Distrito Federal. Lembrando que o único controle admitido nós chamamos de supervisão ministerial ou controle finalístico, ok? Mas você acertou-se isso na sua prova, porque a entidade administrativa fica apenas vinculada à entidade política que a criou, ok? Então essa questão está errada, vamos à próxima. Parte de licitação pública, hein? Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, tá certo? Científico também ou artístico. Mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, certíssimo. Conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial. Isso mesmo, o edital deve ser publicado. Com antecedência mínima de 40 dias, olha o erro aqui, hein? Com antecedência mínima de 45 dias. Quem foi meu aluno deve lembrar isso aqui em sala de aula, ok? O SESC não costuma cobrar tanto isso daqui, né? Essa questão de ficar memorizando, mas dessa vez ele cobrou, ok? Então, 45 dias. Então, vamos ter aqui o edital de licitação e aqui o dia do próprio evento, o dia da própria licitação. A administração deve guardar um prazo mínimo de 45 dias entre a última publicação do edital e o dia da licitação. É dispensável, vamos a 7.8, é dispensável a licitação,
olha lá, em licitação dispensável, para aquisição com recursos concedidos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aqui é o CNPq, ok? CNPq, de bens destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica. A questão está certa, ok? Aqui está escrito, né? Está tipificado no artigo 25 da lei, tá? Então, dispensável, sim, quando o CNPq for realizar alguma contratação para pesquisa científica e tecnológica. Próximo item. Em relação ao controle e a responsabilização da administração, julgue os itens subsequentes. Vamos logo à questão 7.9. O direito de petição constitui instrumento de controle administrativo da administração pública. Questão correta, hein? O que significa o direito de petição? É o direito de pedir. Então, quando o particular ele vai pedir alguma coisa para a administração, ou mesmo questionar alguma ilegalidade, ele pode peticionar para a administração pública, independentemente de pagamento de taxas ou mesmo com a presença de um advogado, ok? Então, uma forma de controle, então, né, controle exercido pelo particular, ali quanto aos atos ilegais praticados pela administração pública, pelos atos imorais, pelos contratos, ou mesmo quando o particular vai solicitar alguma coisa para a administração pública, isso é uma forma de controle, ok? Então a questão está certa. Vamos à próxima. Considere que veículo oficial conduzido por servidor público, motorista de determinada autoridade pública, tenha colidido contra o veículo, olha lá, de um particular. Ok, então aqui, né, o Estado estava exercendo uma atividade pública. Neste caso, tendo o servidor atuado de forma culposa e provados a conduta comissiva, que é a ação quando não deveria ter acontecido, o nexo de causalidade, que também é um elemento ali para provar responsabilidade, e o resultado danoso, deverá o Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, isso mesmo, é a teoria que utilizamos no Brasil, responder civil e objetivamente pelos danos causados a particular. Perfeita essa questão, hein? Então, responsabilidade civil do Estado objetiva. Veja só, aqui a questão diz que o Estado está prestando uma atividade e houve uma colisão. E o servidor que estava dirigindo o veículo, né, atuou de maneira culposa, ok? E teve presente, então, nesse contexto, o dano, o nexo causal e a ação do agente. Tendo ali esses três requisitos, vamos considerar ali a responsabilidade objetiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo, ok? Então, questão correta aí pra gente. Vamos à próxima, ó, agora vamos lá, questão 97, separa aí na sua prova, procure aí direitinho, vire a folha. Vamos aqui trabalhar, ó, em relação ao regime jurídico dos servidores públicos federais. Vamos à questão 97, tenho certeza que você já achou. A posse do servidor público nomeado, que pode ocorrer mediante procuração específica, até aqui está certo, deve acontecer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Ato de provimento é o ato de nomeação, ok? Tá certo aqui. Sendo ainda conferidos ao servidor mais 30 dias para entrar em exercício. Bem tranquila essa, né? O prazo não é 30 dias, o prazo 15 dias para o servidor entrar em exercício. Então veja só, aqui vamos ter a nomeação, depois a posse, depois o exercício. Nomeação para posse, o servidor tem 30 dias, da posse para o exercício, o servidor tem apenas 15 dias, ok? Então a questão está errada. Vamos à próxima. Para efeito apenas de aposentadoria, sem repercussão financeira, deve-se contar em favor do servidor o tempo de serviço em atividade privada.
desde que esta seja vinculada à Previdência Social. Olha lá, esse tema consta no artigo 103 da Lei 8.112, ok? E lá, a lei diz o seguinte: para efeito apenas de aposentadoria e disponibilidade. O artigo diz assim: podemos riscar isso daqui, que isso não vai interferir na resolução da nossa questão. Então, para efeito apenas de aposentadoria, deve-se contar em favor do servidor o tempo de serviço em atividade privada. Essa questão, ao meu ver, ela está certa. No entanto, alguém pode interpretar da seguinte forma, que está faltando aqui a palavra disponibilidade. Mas, creio eu, que a interpretação correta deve ser a seguinte: para efeito apenas de aposentadoria, deve-se contar em favor do servidor o tempo de serviço em atividade privada. Interessante aqui nós trabalharmos efetivamente a redação desse artigo. Vamos aqui. Olha a redação do artigo 103 da CF. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Aí o inciso 6º diz: o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. A grande questão é a seguinte: se o apenas do artigo 103 está fazendo referência à aposentadoria e disponibilidade ou ao tempo de serviço? Pela interpretação do artigo, o apenas está fazendo referência não à aposentadoria e disponibilidade, e sim ao inciso 6º da lei. Deveríamos ler assim, ó: contar-se-á apenas o tempo, agora vamos para o inciso 6º. Então, contar-se-á apenas o tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Então, o apenas não está fazendo referência na interpretação do artigo à aposentadoria e disponibilidade. O apenas está fazendo referência ao quê? Ao tempo de serviço, que será serviço privado, que será contado apenas para aposentadoria e disponibilidade. Então, o tempo de serviço em atividade privada será contado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Então, ao meu ver, essa questão está certa, ok? Então, ao meu ver, essa questão está correta. Vamos à próxima. Aplica-se a penalidade disciplinar de demissão a servidor público por abandono de cargo. Tá certo até aqui. Caracterizado pela ausência intencionalmente do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Até que a questão está certa. Aí depois fala, ou por 60 dias não consecutivos em um período de 1 ano. Aqui a questão trouxe referência da inassiduidade habitual. Então a questão está errada, tá bom? Então até que a questão estaria certa. Depois do ou, a questão está errada porque 60 dias interpolados, ou seja, não consecutivos, em um período de 12 meses, significa inassiduidade habitual e não abandono de cargo. Próxima questão. No que concerne aos atos administrativos, julgue o item abaixo. A validade e eficácia são qualidades do ato administrativo. Ok. Cuja existência seja necessariamente pressuposta no plano fático. Então, veja só, o ato administrativo válido é aquele que está atendendo à lei, que todos os seus requisitos ali estão atendendo à lei. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Eficácia é quanto aos efeitos do ato administrativo. O ato eficaz é aquele ato que já completou o seu ciclo de formação, que vai causar seus efeitos jurídicos. Então, eficácia tem relação com efeitos jurídicos. Então, validade e eficácia são qualidades do ato administrativo
cuja existência seja necessariamente pressuposta no plano fático. Olha aqui, eu não posso afirmar que todo ato, que toda situação fática é o quê? O fato. Eu não posso afirmar que todo fato vai gerar necessariamente a validade de um ato administrativo. Por quê? Às vezes, o fato realmente ocorre, mas o ato é ilegal. A administração pública não atendeu ali os requisitos de legalidade do ato, ou mesmo quanto ao motivo, né? A motivação não é verdadeira. Então, veja só, eu não posso afirmar que o que aconteceu no mundo real vai gerar efetivamente, diretamente, a validade de um ato administrativo. Então, por isso que essa questão está errada, ok? Então, lembre na sua correção, então, se você quiser anotar aí, ó. O elemento fático não pressupõe sempre que haja validade e eficácia do ato. Então, repetindo, o elemento fático não pressupõe sempre que haja validade, né, do ato administrativo. A validade e a eficácia do ato administrativo, ok? Então, essa questão está errada. Foi a questão mais enjoadinha dessa prova, viu? Aqui falou de pontos de mirandas, uma questão mais filosófica ali do ato administrativo. Próxima. Questão número 110, vai procurando aí. Para aquisição de bens e serviços comuns, quando permitida a participação de consórcio de empresas, então olha lá, hein? Vai ser permitido, então, a participação de consórcios de empresas. Deverão estar explícitas nos editais de pregões eletrônicos as condições de liderança, isso mesmo, tá? A empresa líder tem que constar. As condições de liderança da empresa líder. E a definição de índices contábeis das empresas consorciadas. Essa definição de índices contábeis é importante, no caso, para qualificação econômica da empresa lá na fase de habilitação, ok? Esse tema consta no artigo 16, inciso 1 e 4º, ok? Do decreto número 5.450 de 2005, tá bom? Então, consta lá de maneira expressa, no caso, essa informação, tá bom? Vamos à próxima. Na descrição do objeto da licitação, é obrigatória a previsão das quantidades de materiais e serviços a serem fornecidas. A questão está certa, não é isso? Então, a questão está correta. Veja só, sempre quando a administração lança um edital de licitação pública, tem estimativa de contratação, o valor mais ou menos que a administração pública está disposta a pagar ali, né, por aquele bem. E, obviamente, a administração pública tem que fazer a reserva do recurso para realizar o pagamento. E também, para estabelecer, né, um parâmetro ali de contratação, a administração, obviamente, coloca ali o valor, né, o valor do produto, o valor ali unitário e também da contratação como um todo, e a administração também coloca o quantitativo do produto ou o quantitativo do serviço. Até porque, quando a administração ela contrata mais objetos, obviamente a empresa, né, o licitante, pode ali conceder um desconto maior para a administração pública, ok? Então, sucesso aí nos estudos, feliz aprovação, até a próxima. Muito obrigado.